Boas Decisões, um podcast para uma vida financeira bem-sucedida. Muito boa tarde, portanto estamos aqui na presença de duas diretoras de loja da DS Seguros, portanto a Alexandra Belas e a Ana Isabel. O objetivo hoje era trocarmos aqui umas impressões a propósito de facto, enfim, do que vos levou a abrir uma loja, a apostarem num negócio próprio, como é que tem sido o percurso, como é que tem corrido, qual é o impacto que sentem nos clientes, portanto, das soluções que temos oferecido e, portanto, temos aqui um bocadinho para conversar, no fundo, para esclarecer quem nos vai ouvir sobre estas questões. Portanto, para começar, por exemplo, aqui começando pela Alexandra, portanto, a Alexandra, na altura em que decidiu dar o passo de criar o seu próprio negócio, de montar o negócio, em que fase da sua vida é que estava? Como é que isso surgiu? Antes de mais, boa tarde a todos. Surgiu numa fase em que estava numa situação de desemprego, tinha trabalhado durante muitos anos para uma multinacional, com um bom cargo, e depois houve, portanto, reformulação de quadros, digamos assim, e fomos uns quantos que tivemos que sair. Tinha uma criança pequena, estávamos em plena crise, portanto não havia grande abertura do mercado para admitir novos empregados, digamos assim, e eu tive que criar o meu próprio emprego. Fui procurar, pesquisei, vi uma publicação de lançamento da marca DS Seguros, quis conhecer, achei interessante e pronto, e conheci, eu tive uma reunião com o Luís, não sei se recorda. Sim. E foi a partir daí que o Na projeto altura tomou corpo. na multinacional, ou seja, em que é que se sentia mais à vontade? O que é que fazia concretamente? Era uma função, portanto, na área do marketing, não é? Tinha uma parte de comunicação com o cliente, tinha uma parte também de burocrática, administrativa, de processual. Portanto, era um bocadinho de tudo, mas deu-me realmente uma escola e uma abertura muito grande em termos de... E já tinha com certeza evoluído um pouco na empresa e, portanto, Sim. é natural quando saímos de um cargo desses, saímos tínhamos habituados a ter um bom ordenado, um bom Sim. rendimento e, portanto, realmente entrar novamente no mercado de trabalho, às vezes nem sempre é fácil, pelo menos entrar com o nível que já tínhamos antes e, portanto, então Sim. acabou por decidir apostar e criar um negócio próprio, que realmente é uma forma de eu poder, enfim, projetar-me para os ganhos que eu quero, ter uma atividade e, portanto, e não estar dependente de uma entidade patronal que me vá definir quais são os meus rendimentos, o que é que eu ganho. E a Ana Isabel, portanto, surge aqui também no projeto. Como é que aconteceu? Como é que se juntaram? Antes de mais, boa tarde. Eu juntei-me porque encontrei-me com a Alexandra, já depois dela ter tido a reunião com o Luís e de estar a ir lançar e a pensar avançar com uma loja da DS Seguros, e surgiu o convite. Como eu já trabalhava em seguros há um tempo, ela convidou-me se eu não queria ir trabalhar com ela. Na altura, eu já estava dentro do grupo DS, tinha entrado há pouco tempo para uma loja de decisões e soluções, 360, e eu disse-lhe, olha, eu entrei para a loja, eu não sei se consigo sair assim. Falei com a diretora da loja, ela disse-me tudo bem, desde que eu deixasse lá a carteira de seguros durante um ano, e então abracei o projeto. Muito bem. Então já se conheciam antes, portanto já tinham Nós alguma ligação. conhecemos desde bebés, nós somos primas. Muito bem. Portanto, também são Sempre família. andamos juntas na escola e Fizemos as brincámos juntas. patifarias juntas. Pronto, e assim continuam pela vida a fazer as as patifarias. Ora bem, claro que, pronto, montar um negócio, ou seja, a Ana Isabel realmente então já tinha alguma ligação aos seguros, a Alexandra é que não. Começaram a criar então a vossa empresa e, portanto, foram criadas instalações à imagem do que a empresa já tinha idealizado. Portanto, aliás, foram uma das primeiras empresas, quase das primeiras lojas que abriram no grupo, que hoje já são, só a DS Seguros já tem 170, portanto, vocês na altura, salvo erro, foram a terceira. Portanto, tiveram ali nas três primeiras. Aliás, eu até costumo brincar, depois acabaram por inaugurar a loja no meu dia de aniversário, portanto foi um talismã. Hoje realmente, aliás, ainda não tinha dito, mas como sabem, mas quem nos está a ouvir não sabe, portanto a loja da DS Seguros de Mafra tem sido nos últimos anos a loja com o melhor desempenho dentro da rede DS Seguros, e não é fácil, estamos a falar de cerca de 170 lojas, de lojas que muitas delas já abriram há 6 anos, há 7 anos, há 8 anos, portanto já estamos a falar de um processo
maduro, e portanto desde já estão de parabéns porque de facto têm feito um excelente trabalho. É evidente que o trabalho na loja não passa todo pelas vossas mãos e portanto quando temos uma empresa, quando criamos o nosso próprio negócio, um dos grandes objetivos é realmente também virmos a criar uma equipa, um conjunto de pessoas que nos possam ajudar a perseguir os nossos objetivos, a atingir os objetivos que queremos, e até permitir-nos, enfim, o negócio funcionar independentemente de, por exemplo, o empresário poder estar uns dias ausente, ir de férias, algo que aconteça, o negócio não para e as coisas continuam. Portanto, hoje tem já uma equipa, portanto, um conjunto de pessoas que fazem também um excelente trabalho e que acabam por ser também uma referência a nível nacional. De entre os consultores tem alguns dos melhores. Como é que foi este processo? Ou seja, como é que sentiram, portanto, apostar numa pessoa, acompanhar o seu crescimento, ensiná-la, no fundo, a desenvolver a atividade, a ter bons resultados? Portanto, quais foram os principais desafios que sentiram ao meter essas pessoas e ao acompanhá-las para elas crescerem? É assim, é desafiante, de facto, ter pessoas com o mindset correto, não é? Tem que ser pessoas que sejam empreendedoras, que tenham confiança nelas próprias, que acreditem no projeto, obviamente, e que gostem de lidar com o público, não tenham, que tenham essa apetência. Alguém que tenha vergonha, que não tenha a vontade para ir falar com clientes, pois dificilmente vai ter. Não é impossível, porque pode-se aprender, mas é um processo mais lento. Sim, Não é? era o que eu ia perguntar, quer dizer, a Alexandra sente que essas pessoas que hoje estamos a falar, essencialmente, têm uma equipa de 3 pessoas que são extraordinárias e que fazem um trabalho ao nível dos melhores a nível nacional. Portanto, sente que tiveram a sorte de encontrar 3 pessoas que já vinham preparadas e formatadas, ou esse trabalho também passou muito por vós, ou seja, no fundo, se calhar estávamos a falar de pessoas praticamente normais, que depois em contacto convosco, com o trabalho que foi sendo feito, hoje se transformaram em profissionais extraordinários, porque pelo conhecimento que tenho, as várias pessoas que têm na equipa, não eram pessoas que vinham da área, não eram pessoas que percebiam de seguros, eram pessoas como várias outras, portanto, até que ponto é que sentem que o vosso contributo com essas pessoas também foi determinante e o trabalho em equipa as levou a evoluir e a crescer, portanto, no fundo, pessoas que não eram da área, que não tinham experiência e que hoje são das melhores passado poucos anos. Não acredito que isso não tenha tido uma influência vossa. Teve, e de facto há uma pessoa, uma consultora, que estava com muito receio, não é? Porque tinha outro trabalho, portanto fazia os seguros em part-time, e em determinado momento nós dissemos-lhe: vais agarrar isto a 100%, vais sair de onde estás. E ela tinha muitas dúvidas, porque é normal, tem uma família, tem 2 filhos, tinha uma casa para pagar, e portanto o outro local onde ela trabalhava já não a satisfazia, ganhava mal, mas de facto aquele era certo. E ao vir trabalhar connosco, passava do certo, entre aspas, ao incerto, Para o variável, ou sim. para o variável, mas eu disse-lhe mesmo: se eu acredito em ti, porque é que tu não acreditas? E isso foi o clique que a fez pensar, e ela diz: eu penso tanta vez, porque é que, se vocês não me tivessem dito aquilo, se calhar andava mais um tempo ali a patinar. Ainda E assim continuava, porque no fundo, tomei a decisão, porque pensou: se elas acreditam, eu também tenho que acreditar, porque sim, é que não é de no acreditar, fundo não é? falamos de uma pessoa que acabava por ser praticamente uma administrativa numa empresa, portanto, e que decidiu, pelo vosso voto de confiança, pelo trabalho em conjunto, largar um ordenado, uma Sim, situação que era estável, na procura de realmente encontrar melhores soluções, mas que passava sim por ganhos variáveis. Claro que sim. hoje ela ganha muito mais do que o que Muito ganhava mais, antes, muito mais. está muito Está feliz da vida e muito contente. satisfeita, realizada profissionalmente e Triplicou ou pessoalmente. quadriplicou. Sim. Mas a verdade é que se não se tomam algumas decisões, realmente a vida por vezes não anda, e por isso é uma grande satisfação que nós vamos tendo aqui na DS Seguros também, termos podido ao longo destes anos, e portanto a marca já está quase a atingir o seu 9º ano, termos podido ajudar centenas de pessoas ao longo destes anos a darem um salto, quer dizer, a tomarem decisões, a evoluírem. Claro que nem tudo são sempre facilidades e, portanto, há sempre dificuldades, mas quando temos um objetivo e procuramos melhorar, se tivermos ferramentas, temos a possibilidade de crescer, de evoluir. E felizmente na vossa agência é o que tem acontecido, e portanto aqui era um caso de uma administrativa, depois outro dos consultores que tem um extraordinário resultado, no fundo é alguém que até
fez carreira no exército toda a vida e, portanto, ou seja, não tinha nada a ver com a área comercial, sim. portanto, o Vítor, que é hoje também um dos melhores. Mas tem a disciplina das Forças Armadas, militar, é muito disciplinado, muito comprometido com aquilo que faz e portanto foi uma mais-valia e acho que é engraçado, mas apercebi-me que de facto os militares podem ter o perfil adequado para trabalhar na nossa área. Sim, Objetivos. é mais um exemplo realmente de uma pessoa que não vinha da área, que vem de uma área, ou seja, aliás, ele atingiu um patamar, não sei, o cargo dele é exatamente o quê? Tenente-coronel, ou, sim. portanto, alguém de uma patente elevadíssima no exército que decide, pronto, quer dizer, dedicar-se, portanto, enfim, mudar um pouco de vida, já numa fase madura e adulta da sua vida. Uma experiência completamente nova, que ele nunca tinha experimentado certamente, porque nunca trabalhou na área comercial, não sabia como é que ia correr, mas lá está, decidiu, começou a ser acompanhado por vós e em pouco tempo, e agora ao fim de alguns meses, de alguns anos, é um dos melhores profissionais da empresa e, portanto, é outro exemplo excelente que temos e, portanto... Ou seja, tem um conjunto de pessoas em que a história, se fôssemos ver, cada um era um bocado assim, ou seja, pessoas que não estavam ligadas à área, mas que realmente tiveram a oportunidade de aprender a atividade convosco, de se dedicarem à atividade e com as ferramentas que a empresa proporciona, portanto, com as orientações, aprenderam uma atividade, hoje são muito bem-sucedidos, são realizados, ganham ao nível, enfim, do que de melhor se pode ter e com possibilidade de continuarem a crescer imenso e, portanto, e a melhorarem os resultados. Portanto, desse ponto de vista, acredito que ambas, como diretoras, sintam uma grande satisfação e uma grande realização em poderem ser donas de um negócio que, no fundo, olham agora para algumas pessoas e dizem assim, olha, fruto do que nós montamos aqui, do apoio que demos, temos aqui várias pessoas que hoje ganham bastante acima da média, que se sentem muito satisfeitas no seu trabalho, que podem, enfim, sustentar a sua família, ter uma boa qualidade de vida. Eu acredito que isto é uma satisfação que vocês têm que não há dinheiro, muitas vezes, que possa pagar isso. É verdade. Porque no fundo, nós quando montamos o negócio, não estamos só nós a ganhar ou a beneficiar no negócio, nós estamos a ajudar muita gente a ganhar dinheiro para a vida e para organizar a família, não é? Que é o caso dos consultores que trabalham connosco. Nós temos uma consultora que ao fim de um ano está connosco, ela dizia que ganhava 5 vezes mais do que ganhava antes de entrar para a ADS Seguros, portanto isto para nós é ótimo, é excelente, é uma realização também pessoal para nós. É verdade. Enfim, há vários anos que digo e defendo isso e é verdade, quer dizer, o ser humano, no fundo, a esmagadora maioria das pessoas acaba por ter que passar grande parte da sua vida ligado a uma atividade profissional, ou seja, tem que trabalhar, quer dizer, tirando quem nasceu com, enfim, filho de algumas pessoas que não precisa de trabalhar, a maioria não é esse o caso e tem que trabalhar. Ora bem, e o trabalho envolve muitas vezes um horário, a esmagadora maioria do dia, portanto, tirando as horas que estamos a dormir e que vamos almoçar ou assim, grande parte do dia é passado a trabalhar. Então, eu acho que a pior coisa que pode haver é de facto as pessoas terem a infelicidade de trabalhar em algo que não as preenche, que não lhes dá satisfação, que não se sentem bem, porque imaginem a pessoa pensar dos 7 dias da semana, se calhar 5 ou 6 vai contrariada para o trabalho, vai insatisfeita, isso até provoca de certeza mal-estar psicológico e até físico, as pessoas até adoecem, até têm problemas, portanto, tendo nós a possibilidade de criar a nossa própria oportunidade de negócio, ter um negócio que nos dá satisfação, que nos permite realmente crescer, evoluir e sentir uma grande satisfação, isso não tem preço. Mas depois também, penso eu, temos a possibilidade, no desenvolver desta atividade, de ter outro tipo de satisfação que também não tem preço, que é, no fundo, sempre que na ADS Seguros de Mafra se está a fazer um seguro a um cliente, penso eu que o normal, a regra, é que acabamos por estar a oferecer ao cliente melhores condições do que eles tinham e isso impacta bastante na qualidade de vida das pessoas. Portanto, esta satisfação também não temos como não tirar partido dela e, portanto, sei lá, assim, quem é que se recorda qual terá sido nos últimos tempos o cliente que teve assim a maior poupança por ter um aconselhamento da DS de Mafra? Eu recordo-me de uma cliente, e eu conto isto muitas vezes, que pagava 333 euros por mês no seguro de vida.
Ela tinha o O crédito, seguro ligado ao crédito à ao habitação. crédito à habitação. E ela, pelo facto da mensalidade, do seguro de vida e das despesas da casa, ela há uns anos não tinha possibilidades de ir de férias fora do país. Fazia algumas férias aqui, mas não saía. Eu, entretanto, apresentei-lhe uma solução, ela alterou e poupou 150 euros por mês. E o que é que ela me disse? Isabel, eu vou pôr estes 150 euros de parte como se continuasse a pagar o seguro. Minha meta é no próximo verão conseguir ir uma semana de férias com o meu marido. E é que foram. Mandou-me fotos de Menorca, estava com o marido em Menorca e disse-me, Isabel, graças à tua ajuda eu consegui ter férias ao fim de muitos A anos. culpa é da Isabel. Portanto, Desculpa dizer. cá está, pronto, outra satisfação de podermos ver o brilho nos olhos de um cliente, ajudá-lo. Aliás, com certeza já devem ter tido pessoas quase que se emocionaram quando lhes Não, nós disseram. temos casos dramáticos, não é? Nesta situação era alguém que Mas aproveitou queria o para dinheiro umas férias, para mas há umas pessoas férias, que têm mas há dificuldades pessoas a sério. que Sim. 5 euros faz diferença no orçamento. E quando se poupam 100, 200, 300 euros, eu tive um caso recente de um senhor que está a pagar no banco, no seguro, cerca de 800 euros. A nossa proposta é de 250. Eu tive que olhar 2 vezes a ver se não me tinha enganado nas simulações, porque até eu achei um absurdo. Enfim, e nós temos casos de pessoas que aquele dinheirinho que se poupa é muito Dinheirinho que lá importante. está, muitas É vezes não muito é importante. dinheirinho, ou seja, estamos a falar às vezes de dezenas ou centenas de euros por Sim, mês, sim. é muito dinheiro para Sim, muitas, mas para em muitas determinadas famílias. situações, períodos económicos, conjecturas menos favoráveis, não é? 100 ou 200 euros por mês faz muita É muito diferença ao dinheiro, agregado sim, familiar. Sim. principalmente para as pessoas se poderem organizar. Aliás, atravessámos agora praticamente os últimos 2 anos muito complicados, em que houve uma Acho conjugação, tipo uma tempestade perfeita, em que a inflação foi muito grande, ou seja, o preço das coisas aumentou imenso, os juros Juros. aumentaram imenso, isto tudo ao mesmo tempo fez com que realmente as famílias de repente vissem o seu poder de compra encolher de uma maneira muito significativa. E, portanto, claro que tudo o que pudesse ser poupança tinha um impacto grande. E não há dúvida que a própria ideia de seguros, aliás, um pouco à semelhança, enfim, do grupo onde estamos inseridos, o Grupo de Decisões e Soluções, sempre teve como objetivo ter um serviço importante para a população, ajudar a população a beneficiar, ou seja, que o nosso serviço tivesse um impacto significativo. E não há dúvida que os seguros têm, porque realmente no orçamento familiar das famílias ou das empresas, os seguros têm sempre um peso significativo, portanto, dificilmente uma família paga abaixo de alguns milhares de euros por ano nos vários seguros que tem, somando os vários. Ora, podendo ter aí uma poupança de 10, 20, 30, 40%, depois é muito dinheiro. Às vezes essa poupança é o suficiente para a pessoa, por exemplo, fazer um outro seguro que lhe fazia falta, mas que não o fazia por não ter orçamento, não é? Se poupa 50, 100 euros num determinado seguro, o seguro de vida, normalmente, que é onde se consegue maior poupança, pode com esse valor fazer um seguro de saúde, que hoje em dia faz muita falta, não é? Pela situação em que o nosso Sistema Nacional de Saúde está, Sim. é cada vez, todas as pessoas tentam fazer alguma coisa, aquilo que conseguem, uns melhores, outros piores, ou menos completos, digamos, porque há pacotes para todos os bolsos. Enfim, estas poupanças às vezes é o suficiente para a pessoa dizer, olha, agora já consigo contratar este seguro que me faz falta, mas que eu não tinha orçamento para ele, por exemplo. Sim, eu penso que é outra grande satisfação que têm no dia a dia, que é poderem, através do vosso aconselhamento, que no fundo é um serviço gratuito, mas dedicado, personalizado, especializado, portanto, poderem, com o vosso conhecimento, o conhecimento da vossa equipa, sentarem-se com o cliente, analisarem os vários seguros que esse cliente tem, ver quais é que são as coberturas que estão mais adequadas e que não estão, porque às vezes as pessoas pagam seguros que não precisam e que não vão tirar partido deles. Ou que não estão adequados àquilo que elas necessitam, Sim, ou acontece seja, muitas pagam a vezes. mais, outras vezes não têm coberturas que eram fundamentais e que até podiam pagar, mas que está mal ajustado, e no final do dia, pronto, ainda há aqui a possibilidade de poderem poupar também. E, portanto, não só a vertente da poupança, mas essa vertente que a Alexandra dizia e que realmente nos dará certamente uma grande satisfação, que é um cliente reconhecer que, fruto do vosso trabalho, teve a possibilidade, por exemplo, de passar a ter um seguro de saúde que até então achava que estava fora do alcance, porque não tinha dinheiro, não tinha disponibilidade de orçamento para ter, e claro, hoje em dia é evidente que ter ou não ter um seguro de saúde faz uma diferença enorme, quer dizer, basta ver os noticiários quando abrem, que é ver, ora bem, se acaba quais são os hospitais hoje que estão abertos, porque, portanto, alguns estão fechados, depois se os médicos
médicos hoje estão de greve ou não, se os enfermeiros não sei quê, portanto realmente gera uma insegurança enorme nos agregados familiares, quer dizer, principalmente, pronto, quer dizer, as pessoas às vezes não é só preocuparem-se com elas, mas com os filhos, com os pais, e pensar, ok, se acontecer alguma coisa, qual é a salvaguarda que temos? Portanto, terem a possibilidade de sentarem com alguém que diz, vamos lá analisar a sua situação de seguros e vamos ver se calhar não conseguimos aqui reorganizar os seguros por forma a que, não pagando muito mais do que o que está a pagar agora, consigamos passar a ter realmente os seguros que necessita, e portanto isso lá está, outra vertente, para além de ajudar as pessoas a ter poupanças, ajudar as pessoas a ter um aconselhamento que as leva a ter melhores seguros, melhores características e no fundo mais adequados, porque por vezes não me adianta nada ter um conjunto de seguros que até são muito bons e que eu pago um valor considerável, mas depois para a vida que eu tenho isso não tem nenhum impacto e portanto fiz com um mau aconselhamento, portanto, que acontece muito nos seguros, infelizmente, esse eu penso que é outro dos segredos, se formos ver, porque é que a DS Seguros tem crescido tanto ao longo dos últimos anos. Ou seja, quando nós entramos no mercado há cerca de 8, 9 anos atrás, as pessoas não estavam a precisar de seguros desesperadamente, quer dizer, já existiam mediadores aos milhares, portanto as pessoas já tinham seguros, então o que é que se justifica, porque é que nós temos tido o privilégio de poder aconselhar tantos clientes e de ter o reconhecimento deles e de cada vez mais clientes nos procurarem para fazer os seguros connosco? Tem precisamente a ver com esta vertente do serviço que viemos realmente trazer algo novo ao mercado, isso é uma realidade, ou seja, 90 e tal % dos seguros que as pessoas têm acabaram por contratá-los através de um mediador que representa uma seguradora ou às vezes até no banco, portanto por pessoas que muitas vezes não têm a formação necessária, não têm o conhecimento. Ora, quando as pessoas têm a possibilidade de encontrar uma agência como a vossa, com profissionais especializados, com pessoas que conhecem as várias ofertas das várias seguradoras, o que é que interessa mais, o que é que não interessa, quais são os preços e podem fazer esse trabalho de aconselhamento, pois com certeza que é natural que as pessoas passem a preferir que os seguros passem por vós. Sim. Portanto, como é que tem sentido a receptividade dos clientes e como é que os clientes veem o nosso serviço? Como é que tem sentido isso? A receptividade é excelente. Basta dizer que, por exemplo, à data de hoje, a maior parte dos clientes que nos chegam novos a nós são referenciados, portanto já não somos nós que vamos à procura deles. Esse foi um trabalho inicial, não é? Que tivemos que comunicar ao mercado que estávamos cá e o que é que fazíamos. Nesta altura, os clientes são os próprios a fazer essa divulgação. Depois fazendo bem, é evidente que os clientes recomendam. Passam, recomendam. E de facto, os clientes, a grande maioria dos que estão connosco, não têm só um seguro. Trazem a carteira toda, não é? Começam por um dos seguros, são bem aconselhados, sentem-se bem acompanhados e a seguir vão trazendo os outros à medida que vão vencendo ou que vão precisando. Por isso, nós não podemos estar mais satisfeitas desse ponto de vista em termos de receptividade do mercado ao nosso trabalho. É excelente, não é? 100%. Até porque nós não aviamos seguros, ok? Nós fazemos um aconselhamento ao cliente e adaptamos o seguro às necessidades do cliente. Isso é o nosso trabalho essencial. Portanto, o cliente chega à agência, como às vezes diz, quer um seguro para a minha casa, ok. E nós aconselhamos aquele que é mais adaptado ao cliente, porque muitas vezes os clientes contratam de seguros e depois não têm sequer as garantias que necessitam ou que são mais prováveis que venham a necessitar e depois fazem um seguro para nada, não é? Sim, porque como é óbvio, para fazer esse tipo de serviço com qualidade é necessário realmente investir muito em formação, estarem atualizadas e, portanto, há um investimento de horas muito grande para depois poder prestar um bom serviço ao cliente. Ora, como há uma enormíssima parte de seguros que são vendidas por pessoas, por exemplo, sei lá, muitos seguros são vendidos através das instituições bancárias. Ora bem, é evidente que o bancário tem uma formação básica, depois conhece a oferta, os bancos normalmente só trabalham com uma seguradora, só têm uma oferta, portanto, não consegue ter uma visão, primeiro para começar, transversal, que permita dizer e ter uma opinião crítica sobre as coberturas dos seguros e o que é melhor, o que é que não é melhor, portanto, só tem uma, ok, oferece aquilo, e depois, como dizia a Alexandra, sim, acredito que em termos de acompanhamento, pois, qual acompanhamento? Ou seja, o seguro é vendido e pronto. E em caso de sinistro, se é ajustado ou não é ajustado, depois logo se vê quando há sinistro. E em caso de sinistro, o que eles fazem é dar um contacto ao cliente e agora liga para a linha de apoio, porque ainda aqui há uns dias entrou uma senhora na agência a pedir ajuda para nós ajudarmos, tinha tido um sinistro e não sabia o que é que havia de fazer. E nós dissemos, nós não podemos ajudar, para já não trabalhamos com essa companhia, não é nosso seguro, portanto nós não podemos, tem que ser a senhora a tratar.
E ela disse, eu fiz isto no banco e agora ninguém me ajuda. Mas é o que acontece normalmente, porque eles não estão lá. Pois, o serviço pós-venda também é muito importante nos seguros, realmente. E é importante é verdade que muitas vezes o cliente numa fase inicial olha exclusivamente para o preço. Por exemplo, existem também, para além dos bancos, as companhias low cost, que no fundo, praticamente, quer dizer, nesta área, como em muitas outras, não há milagres. Se o preço é um pouco mais baixo do que o deveria de ser, é porque se estão a cortar coberturas, é porque se está a reduzir os serviços ao mínimo. Pronto, a partir daí a pessoa fala com os telefones, com as máquinas automáticas ou com as primas, como se diz hoje em dia, e portanto, claro que não tem o mesmo acompanhamento de ter um mediador profissional, um mediador especializado que pode acompanhar o cliente de início até ao fim. Claro que isso depois repercute-se e, portanto, ao fazerem esse trabalho, como é evidente, os clientes ficam reconhecidos. Normalmente um sinistro é algo que não é uma experiência positiva para o cliente, mas que pode transformar-se numa experiência realmente positiva, se a pessoa sentir que, perante a infelicidade, o incidente que tive, a verdade é que o seguro funcionou como deve de ser, os mediadores ajudaram-me e trataram de todo o processo com grande profissionalismo e, portanto, quase que a pessoa, fica com menos receio de ter sinistros, porque sente, tenho aqui um seguro que funciona. Quando a experiência é ao contrário, pois é altamente traumática, quase que a pessoa pensa, mas nem valia a pena ter seguro, exatamente, é só para pagar, portanto não vale a pena, mas a verdade não é essa, ou seja, os seguros hoje em dia são uma parte fundamental da nossa vida, porque realmente cada vez mais as pessoas vivem numa situação em que não têm uma grande retaguarda de suporte, ou seja, até há umas décadas atrás facilmente nós tínhamos a família por próximo que quando acontecia alguma coisa dava uma ajuda. Hoje em dia isso não acontece muito, ou seja, as pessoas estão afastadas, vivem em famílias nucleares em cidades, quer dizer, se alguém adoece, se há um problema qualquer, praticamente não há apoio, e portanto cada vez mais os seguros têm um papel muito importante, seja na doença, seja num acidente, seja para compensar perdas financeiras de alguma forma, as pessoas têm mesmo que ter. Agora, realmente ter um seguro, ou ter um seguro bem aconselhado, como é o que é feito, portanto, por nosso intermédio, faz uma diferença muito grande e daí depois a satisfação dos clientes. Portanto, no fundo, acabamos por ter aqui a possibilidade então de eu ter um negócio próprio em que tenho dois grandes polos de satisfação, que é ter uma equipa realizada, a crescer comigo, a desenvolver a sua atividade e sem limites de ganhos, quer dizer, com possibilidades, com ambição. E isso é muito importante, o ser humano é feito disso, quer dizer, a pior coisa que pode haver a uma pessoa, por muito que ela até já possa ganhar bem, é a pessoa dizer assim, pronto, eu sinto que daqui já não passo, ou seja, tenho um bom emprego, ganho bastante bem, só que já não tenho assim grande desafio e, portanto, as pessoas, independentemente às vezes do que ganham, gostam de ter desafios, pensarem assim, eu gostava de daqui a mais uns anos poder lutar por mais algumas coisas, gostava de ter mais alguns desafios, de poder ter uma qualidade de vida para os meus filhos bem melhor e, portanto, isso implica as pessoas crescerem, evoluírem e, portanto, poderem dar uma melhor qualidade de vida ao seu agregado familiar, poderem se sentir mais realizados, terem outros desafios, outras lutas. Portanto, é normal, o ser humano foi feito um pouco para isto, para não uns dias rir, nos outros ter dificuldades e quase chorar, mas isso é que é sentir-se vivo, porque quando as pessoas ficam ali quietinhas, e portanto essa é outra grande vantagem de quem pensa em criar um negócio próprio, e até dos elementos que se juntam a nós, nas equipas para trabalharem, terem a possibilidade de facto de se desafiarem, de encontrarem aqui uma atividade que não tem limite, que a pessoa pode trabalhar de acordo com os seus objetivos, e quanto mais experiência tem, quanto mais experiência adquire, mais capacidade tem, e portanto vai poder realmente crescer, ou seja, não temos limite do ponto de vista de clientes, portanto clientes é o que não falta, não temos limite do ponto de vista dos fornecedores. Podia acontecer, as seguradoras dizerem assim, olha, este mês já vendemos já os seguros de saúde todos, já não temos mais para vender. Ora bem, isso nunca aconteceu, nem vai acontecer, e portanto, seja no saúde, seja no vida, seja no automóvel. E a qualidade de vida, portanto, não tem que entrar às 8 e sair às 5, não tem que entrar às 9 e sair às 6, portanto, pode fazer o ritmo de vida, pode acompanhar o filho ao primeiro dia de aulas, levá-lo à escola, pode ir buscá-lo ao final do dia, porque nós conseguimos compensar bem, vou agora buscar o meu filho à escola, ele chega à casa, vai fazer os trabalhos da escola e eu volto para o computador para trabalhar. Não consegui fazer durante o dia, faço à noite mais 1 hora ou 2 ou 3. Amanhã de manhã preciso de tirar 1 hora ou 2 porque preciso ir a uma consulta médica, adianto o trabalho na véspera, portanto, e depois esta qualidade de vida que podemos ter, que de outra forma não é possível.
Sim, essa é realmente uma das grandes vantagens desta atividade, seja para os diretores de loja, seja para as equipas que têm, que eles poderem ser os donos do seu tempo e, portanto, poderem organizar a sua agenda Liberdade. de acordo com as necessidades que têm, e isso realmente também tem um valor que nenhum dinheiro muitas vezes paga, que é realmente eu ter a possibilidade, de acordo com as minhas necessidades, não ter ali um horário a cumprir em que obrigatoriamente estou condicionado. Se acontecer alguma coisa ao miúdo na escola, quase que nem posso. Como é que porque eu não pedi sei autorização quê, ao patrão tenho que e pedir, tal. exatamente, e portanto, ou quero, sei lá, quero hoje tirar amanhã de folga porque é o dia do aniversário do meu filho e quero fazer não sei o quê, e portanto, ou quero tirar uns dias de férias e portanto organizo a agenda e portanto não tenho que estar a pedir a ninguém, olha, é possível tirar férias, que é um problema nos trabalhos. Normalmente as pessoas têm que marcar férias até março para o ano. Nós costumamos comunicar as férias entre nós, até porque quando alguém vai de férias, o resto da equipa tem que acautelar aqueles clientes, não é? E dar seguimento. A pessoa não vai de férias e fecha a porta, não é? Sim, claro. Mas há uma grande flexibilidade de se poderem organizar e, portanto, e as equipas realmente poderem gerir o seu tempo. É algo que tem um valor enorme, e é uma das grandes características desta atividade, ou seja, da atividade e não só, ao criar um negócio próprio, essa já é uma característica importante, e depois esta atividade da mediação de seguros em particular, realmente permite-me, ou seja, nós não temos que ter um horário fixo, quer dizer, eu tenho um conjunto de clientes que se não me deu jeito hoje de manhã, depois posso falar com eles ao final do dia, posso falar com eles até no fim de semana, posso gerir o meu horário como quero, e normalmente até há essa flexibilidade também para os próprios clientes. Isso também é importante, quer dizer, o cliente não saber, ok, só tenho ali aquele horário, se não for naquele horário não consigo. O cliente hoje em dia quer, aliás, quase que está 24 horas perante o WhatsApp ou assim uma coisa, portanto quer logo alguém que responda. Mas muitas vezes os telefonemas e as conversas fazem-se ao final do dia, que é depois da pessoa chegar a casa, sim, que sai do trabalho, já saiu do trabalho, está mais descontraído, com mais calma a ver as coisas, e é nessa altura que é oportuno, não é? Falar, às vezes ao sábado de manhã, porque de facto as pessoas durante o dia, na altura do Covid foi engraçado. Aquilo desde as 9 da manhã às 8 da noite, havia sempre tempo para tudo. E era às 8 da noite porque nós também tínhamos que dar um basta, não é? Temos família. Mas agora não, voltou tudo ao normal, e às vezes acontece ligarmos a um cliente e ele dizer, olha, liga-me ao final do dia. Pois, para as pessoas é um pouco mais fácil, não há dúvida. Aqui há dias ligou-me um cliente por volta das 6h30 e disse-me, peço desculpa, se calhar já não está a trabalhar. Eu disse, não, ainda estou sentada em frente ao computador, podemos falar. É porque a mim dá mais jeito depois das 6, que é quando eu saio do trabalho. Mas estava preocupado que já não fosse horário para eu. Mas eu já tenho estado às 10 da noite a comunicar com clientes. Para vários serviços públicos, etc. Quer dizer, claro, há um horário, a pessoa fala naquele período, ou então nós realmente acabamos por ter uma flexibilidade maior. Portanto, o que eu digo, por um lado, para nós é bom, porque podemos gerir o nosso tempo, e por outro lado, ajuda os clientes, e portanto, deixando os clientes satisfeitos, isso é fundamental, e portanto, todo o nosso futuro vai passar por isso. Estamos a falar então de um negócio, pessoas que me trazem aqui uma grande satisfação por vê-las crescer, por outro lado, clientes satisfeitos, portanto, que me indicam outros, portanto, ou seja, é um negócio que realmente, passados aqui, no vosso caso, já estão 8 anos também, ou seja, estão praticamente desde o início da empresa, têm vindo todos os anos a ter um crescimento muito bom e, portanto, a aumentar bastante a faturação da loja. Este ano vão faturar bem mais do que faturaram no ano passado, como já no outro ano tinha acontecido, mas, portanto, como é que vem o negócio, ou seja, os próximos 2, 3 anos, portanto, o que é que vem? Crescer. Passa sempre por ter mais equipa, mais pessoas a trabalhar connosco. De facto, aqueles que estamos, portanto, são 5 pessoas na equipa, mais 2 pessoas administrativas para dar apoio. Estamos, digamos que todos no limite, não é? Trabalhar a 300%. Já começamos, se queremos chegar a mais clientes, já não é fácil. Já não é fácil, portanto, a carteira que temos, queremos mantê-la, temos que a gerir, daí fazer sentido ter pessoas na área administrativa para darem esse apoio, mas de facto, mesmo em termos comerciais, digamos que começa a ser complicado incorporar mais clientes em cada um de nós. Portanto, passa por recrutar mais pessoas, ter mais pessoas connosco, com o mesmo perfil. No fundo vai ser mais satisfação, ou seja, porque realmente agora vão ter mais algumas pessoas que vão acabar por ter bastante sucesso, vão conseguir ajudar mais clientes, portanto, enfim, é esse o objetivo. Claro que pelo meio é natural, ok, nem sempre vou acertar à primeira nas pessoas, claro, portanto não vale a pena ter ilusões. E já temos tido alguns consultores que acabam por que não aproveitam a oportunidade, portanto isso é normal. Nós também dizemos logo, e se calhar somos um bocadinho radicais, que queremos pessoas
que trabalhem e que consigam atingir objetivos e que sejam vencedores. Nós queremos pessoas vencedoras. Sim, não há dúvida que as pessoas têm todas uma grande capacidade e, portanto, se nós tivéssemos, enfim, o tempo, a paciência para dar-lhes todo o apoio, uma grande parte delas iam ter possibilidades de ter bom desempenho, porque o ser humano tem realmente uma grande capacidade. Agora, é verdade que há uma grande parte das pessoas que não vai aproveitar durante a sua vida essas possibilidades que lhe vão sendo dadas, vai-as desperdiçar por isto ou por aquilo, e pronto, infelizmente por isso é que nem toda a gente tem imenso sucesso, senão realmente o ser humano todo tinha uma grande capacidade para vir a ter um enormíssimo sucesso. Só que as pessoas vão desperdiçando isso por preguiça, por falta de disciplina, por falta de atitude, por más decisões. Às vezes são desmotivadas até pelas pessoas que as rodeiam. É verdade. Deixam-se influenciar, não é? Portanto, a pessoa tem que ser realmente muito focada, muito convicta daquilo que quer, acreditar nela própria, acreditar no projeto e acreditar nos produtos. E a partir daí tem tudo para ganhar. Sim, é verdade. Claro que nós somos... o marido, a mulher em casa, sim, começa a dizer, vais para os aí. amigos, os seguros. Nós somos normalmente muito influenciados pelo que nos rodeia e, portanto, isso não há dúvida nenhuma. Aliás, é mais importante muitas vezes para uma criança ou para uma pessoa na sua evolução com quem ele lida no dia-a-dia do que propriamente até, enfim, a educação que ele teve, porque realmente são esses padrões que nos elevam. Imagine, se eu vivo numa zona, numa rua, em que, sei lá, se eu trabalhar e ganhar 2.000 euros, já sou, por exemplo, o maior de lá. Quer dizer, essa pessoa tem dificuldade em percepcionar se alguém fala, não, mas só pode ganhar 3 ou 4 ou 5 mil euros por mês. E a pessoa diz, deve estar a brincar. Eu não conheço ninguém que ganhe mais do que 2.000. Aliás, eu ganho 2.000 e sou o maior lá da minha rua. É o melhor carro, é a melhor casa. E, portanto, agora imagino que essa pessoa, de repente, é colocada no meio de um conjunto de pessoas que para elas o normal é ganharem 4 ou 5 ou 6 ou 10 mil euros. Essa pessoa já assim a começar a posicionar e a ver as coisas de outra maneira, que diz, afinal, eu não sou assim, portanto, dá para evoluir, dá para melhorar e, portanto, esse impacto tem uma diferença muito grande no dia-a-dia das pessoas, até, por exemplo, a escola em que estudam inicialmente, quer dizer, se é uma escola onde há um conjunto de alunos, portanto, que... Pronto, uma escola que é exigente ou não, ou que facilita as turmas. Mas depois no ambiente profissional é o mesmo, quer dizer, se a pessoa em casa, por exemplo, até tem vontade de criar um negócio próprio, tem algumas ideias e depois de repente tem os pais ou os amigos a dizer ganha, mas é juízo e arranja, mas é um emprego. Mas é que quando vêm às entrevistas e dizem vou falar com a minha esposa, ou vou falar com o meu marido, não é? A Alexandra diz-me só, já não vem, porque geralmente eles depois... É difícil, às vezes digo assim, olha, traga o marido ou a esposa que eu falo com ele. É verdade. Porque seja, eles uma coisa é alguém casa, que conheceu... vê lá onde é que tu vais meter. Uma coisa é alguém que se senta convosco e que conhece o projeto, quais são as ideias principais, como é que as coisas funcionam, o que é preciso fazer para ter sucesso, e a pessoa percepciona uma ideia e fica entusiasmada. Claro que se depois a pessoa, para tomar essa decisão, vai trocar impressões com alguns amigos, com a esposa, que não conhece nada disto e perguntou o que é que tu achas, até é injusto para essa pessoa, porque a pessoa, o que é que a pessoa há de achar? A maior parte das pessoas joga à defesa e, portanto para quem é empreendedor, ser empreendedor, seja abrir uma loja, seja juntar-se a uma loja nossa, não há dúvida que um empreendedor é uma função um pouco tem que ter capacidade isolada, analítica. Ou seja, sim. A pessoa tem que ter capacidade de pensar por ela, há muitas decisões que se tomam sozinho, quer dizer que eu não me posso influenciar muito, principalmente por pessoas que não conhecem as coisas. Exatamente. Claro. Ora, se não estão por dentro, eu vou pedir, é o que eu digo, eu chego a casa e vou perguntar à minha esposa o que é que ela acha de um conjunto de decisões que eu tenho que tomar. Eu só poderia fazer isso se primeiro investisse um conjunto de horas a explicar-lhe qual é o enquadramento, como é que funciona. Ora bem, mas normalmente não é isso que acontece, claro. E portanto as pessoas acabam por ter alguma dificuldade em tomar decisões. Por isso, enfim, é importante que quem pensa criar o seu negócio, portanto, tem que realmente... É uma função mais isolada, não há dúvida. O porque empresário... uma coisa é certa, os nossos consultores acabam por ser empresários. Sim, são. Eles são empresários em última análise, não é? Têm todas Ou seja, as no fundo características. tem um negócio que está todo montadinho, que vocês proporcionam, portanto têm acesso à formação, têm as ferramentas, têm excelentes condições,
têm ótimas soluções para os clientes, portanto, mas no fundo é um negócio que está montado em que se eles pegarem nessas ferramentas e trabalharem como deve ser, vão poder ter um sucesso enorme como têm praticamente todos os elementos que têm na vossa equipa e portanto, mas sim, isso acaba por ser, não é um emprego, portanto é uma oportunidade de negócio e felizmente a DS Seguros está de facto muito satisfeita, aliás não só com a loja de Mafra como com muitas lojas que temos a nível nacional, porque de facto temos conseguido ajudar milhares e milhares de clientes. Aliás, agora tivemos reunião geral na sexta-feira passada e eu tive a oportunidade de partilhar convosco, quer dizer, acabam por ser números impressionantes, quer dizer, a DS, só a DS Seguros, este ano de 2024 já emitiu um pouco mais de 40 mil apólices. 40 mil apólices é um número de apólices. É mais do que algumas companhias de seguros, certamente. Sim, é mais, sim, com certeza. São 5 ou 6 mil apólices por mês, todos os meses. Portanto, estamos a falar de um conjunto de clientes muito alargado. São milhares de clientes todos os meses que beneficiam do nosso aconselhamento. Um aconselhamento gratuito, um aconselhamento especializado. E, portanto, é evidente que isto é quase como uma bola de neve. Ou seja, é evidente que daqui a mais alguns anos isto vai ser muito mais expressivo e, portanto, é uma área que tem um potencial enorme, os seguros, porque embora nós façamos estes números impressionantes, a verdade é que isto no mercado é uma gotinha d'água, ou seja, o mercado movimenta cerca de 13 mil milhões de euros por ano em prémios, portanto, o que as pessoas pagam às companhias de seguros. Já temos muito para crescer. Nós, quer dizer, num ano, a DS Seguros, que faz o que ninguém faz no mercado, fazemos em média praticamente já 2 milhões por mês, mas lá está, isso vai dar quando muito para aí 25 milhões num ano. Agora reparem qual é o peso de 25 milhões em 13 mil milhões. Quer dizer, é uma gotinha d'água, quer dizer, é uma coisa... Portanto, as lojas vão poder crescer muito e continuará tudo normal. Cada consultor pode duplicar, triplicar, multiplicar por 10 o que faz e isso não vai haver problema de cota de mercado. Podia ser assim, já estamos num ponto em que se crescemos muito mais, vamos ter dificuldades, porque já estamos no limite. Não, os seguros têm realmente um volume enorme, portanto, é realmente uma atividade com uma possibilidade de continuar a crescer e de fazer história e fazer acontecer coisas que nos tem dado também uma grande satisfação, porque realmente começar um projeto do nada há cerca de 8 anos, há pouco mais de 8 anos atrás, e hoje ser realmente um projeto que para as famílias, para o retalho, é um projeto, portanto, que nesse campo, nessa categoria, é líder de mercado, ou seja, ninguém no país, nenhum mediador, corretor, tem um volume de negócio junto dos particulares e das pequenas empresas como nós temos, portanto, ou seja, nós já chegamos a um conjunto de milhares de pessoas que de outra forma não tinham acesso a este aconselhamento e, portanto, não há dúvida que isso está-nos a ajudar enfim. Deixa-me partilhar aqui uma coisa que eu acho que também é importante e que tem a ver realmente com o trabalho que o grupo tem feito no mercado e sente-se junto dos clientes, mas sente-se também junto dos parceiros, das companhias de seguros. Nós sentimos que somos muito acarinhados. Na nossa agência, nós sentimos que somos acarinhados pelas companhias com quem trabalhamos, não é? Porque eles dizem, vocês fazem um bom trabalho, porque a vossa carteira é equilibrada, porque têm cuidado naquilo que vendem ao cliente, portanto, não damos problemas, digamos assim, às seguradoras. Sim, esse carinho tem duas vertentes importantes. Uma é realmente, por um lado, fazerem um bom trabalho, claro que isso vai ser sempre importante, e por outro é realmente os números para as companhias têm um peso muito significativo, porque nós somos, em praticamente todas as companhias de seguros, a DS Seguros é um dos seus maiores, portanto, produtores, e isso faz para eles, nos objetivos deles, tem um peso muito grande, portanto é natural que eles, enfim, tentem nos tratar bem, para que continuemos a ter preferência por eles e, portanto, sim, é um ciclo vicioso, digamos assim, ou seja, fazer um bom trabalho, ter boas soluções, portanto, leva a que os parceiros estejam envolvidos, os parceiros ajudam-nos a ter melhores condições e, portanto, isto é um ciclo vicioso. E até a tratar alguns processos, às vezes sinistros, que podem estar mais complicados, nós termos a capacidade de enviar um e-mail ao diretor comercial e ele responder-nos passado meia hora e resolver a situação, acho que é brilhante e com certeza não está disponível para todos os mediadores do mercado. E fica a ganhar o cliente, pois como é evidente, quer dizer, as seguradoras e os seus colaboradores têm um tempo limitado como nós e, portanto, não conseguem dar o mesmo nível de serviço a todos os mediadores. Agora, também é compreensível que eu dê mais atenção a um mediador que tem um grande impacto no meu dia-a-dia, que me ajuda a cumprir os meus objetivos, portanto, é natural que deem mais atenção a nós do que dão aos outros mediadores, é perfeitamente normal.
normal. Pronto, acho que, olhem, foi uma oportunidade de trocarmos aqui umas impressões e, portanto, quero-vos agradecer a vossa disponibilidade de termos aqui esta conversa, que acho que vai poder ajudar, enfim, várias pessoas a conhecer melhor o negócio em si, os próprios clientes perceberem a vantagem do nosso serviço e o que é que podem ganhar com ele. Portanto, é o objetivo, quando temos estas conversas, é que realmente, enfim, passe para... Nós sabemos o que se passa cá dentro, mas realmente o exterior, o mercado, não tem bem noção, então nada como conhecer melhor o negócio. E então, enfim, iniciámos até estas conversas pela loja que melhor podia dar de contributo, porque realmente é a loja que ao longo dos últimos anos tem feito dos melhores trabalhos e, portanto, estão de parabéns. Queria-vos agradecer também, enfim, todo o contributo que têm dado à ADS Seguros nestes últimos anos, por serem um exemplo, uma referência, e portanto muitas lojas novas que estão a começar olham para a Mafra como um exemplo a seguir e portanto gostavam de se transformar. Portanto, o sonho de grande parte dos nossos diretores é um dia virem a ser como a Alexandra, como a Ana, portanto é o sonho deles, os miúdos a serem o Cristiano Ronaldo. E portanto, no nosso caso, vários diretores dizem... Eu já brinquei com a Alexandra, nós somos os ídolos de alguns diretores. Isso é o mesmo, ou seja, há pessoas que dizem, olha, o meu sonho quando eu for grande é ser como a Ana Isabel, como a Alexandra. Eu fui há dias abordada por um diretor de loja que está a iniciar e é normal, não é? E ele disse-me qual é o segredo. Eu disse trabalho, foco e trabalho. Não há segredo, não é? É a pessoa acreditar no que faz e trabalhar para isso. É verdade, mas é claro que o conhecimento, quando se adquire, o que para nós é óbvio e evidente e parece uma coisa básica e simples, para quem está a começar, muitas vezes tudo é dúvida. Mas claro nós que a pessoa com o tempo... fazer os objetivos de tentativa e erro e até arranjarmos e conseguirmos encontrar o nosso caminho. Mas as pessoas com o tempo vão perceber que afinal, pronto, não era assim tão complicado, mas até como em tudo. Às vezes falamos, olhem, por exemplo, quando alguém anda a tirar a carta, que anda ali a conduzir, a pensar, ora bem, agora como é que eu meto a primeira e meto carro na embreagem, aquilo é tudo. Difícil. E depois, quando olhamos para trás, passado uns meses, uns anos, dizemos assim, eu agora entro no carro, nem me lembro se pus o pé na embreagem, se meti a primeira, se meti a segunda, não faço ideia, mas vim, portanto já é uma coisa como respirar. Ora, as atividades económicas não é muito diferente. Portanto, de início tudo parece um bocadinho complicado, as pessoas têm que aprender, a partir de algum tempo é tudo normal e portanto tudo funciona bem. E obrigada pela oportunidade. Obrigada. Não perca todas as semanas as conversas que lhe permitem boas decisões nas redes sociais do Grupo DS. Veja o programa Boas Decisões aos sábados às 12 na TVI. Até para a semana.